batalhar essa batalha. E por que ninguém queria, irmãos? Porque temia perder a vida. Porque sabia que era fácil a derrota. Diante dos olhos humanos, a derrota era mais provável do que a vitória. Por isso que o gigante aqui é o gigante da impossibilidade. O gigante aqui é aquele gigante que muitas vezes chega diante de nós e nós olhamos para ele, e quem olha teme, e quem olha sabe que não tem condições. Mas, irmãos, Davi não era louco, não. Davi era ajuizado. Davi sabia o que estava fazendo. E o que diferencia Davi dos demais é porque Davi era especial? É porque Davi era melhor? Não, irmãos. É porque Deus havia preparado a Davi. Ali havia muitos homens preparados pelos homens. Tinha guerreiro que lutava com espada, tinha guerreiro que lutava com lança, tinha guerreiro que lutava com flecha, tinha todo tipo de guerreiro no exército de Israel. Mas aqueles guerreiros eram guerreiros preparados pelo homem. Tinha altura, tinha tamanho, tinha vestimenta, tinha postura, tinha nome, mas não tinha a preparação de Deus. Às vezes a gente olha, irmão, e diz assim: meu Deus, eu sou muito pequeno. E a gente olha às vezes para o outro e o tamanho do outro é enorme. Assim, eita, como é preparado. Eita, como é grande. Eita, como sabe fazer. Eita, como sabe pregar. Eita, como sabe dirigir. Eita, como isso. Eita, como aquilo. Mas muitas vezes aprendeu do homem. Mas, irmão, quando a gente aprende de Deus, é diferente. Quando a gente aprende de Deus, ninguém dá nada. Você acha que alguém dava alguma coisa ali para o Davi? Ninguém dava nada. Não tinha postura de guerreiro, não conseguia usar uma couraça, não sabia lutar com espada, não sabia lutar com lança. Ele não tinha a habilidade dada pelos homens, mas ele tinha uma preparação especial, uma preparação de Deus. Talvez você olhe para você e diga assim: mas eu não tenho, os outros não têm. Mas talvez você não saiba que você tem uma preparação que ninguém consegue ver, nem você às vezes consegue ver. Mas Deus trabalhou em oculto, lá no campo, sem ninguém ver. E muitas vezes você até se esqueceu dos leões e dos ursos que você já enfrentou, porque foi em oculto. Mas quando chega na hora necessária, no dia necessário, quando chega o momento de Deus na sua vida, aí Deus te lembra: eu já enfrentei o urso, eu já enfrentei o leão, esse gigante vai ser a mesma coisa. E ali todo mundo temia, mas Davi não temia. E Davi era o que, irmão, para não temer? Era um homem preparado por Deus. Mesmo que ninguém conseguisse entender isso, mesmo que os irmãos de Davi criticassem e dissessem: veio nos trazer vergonha, mesmo que o rei quisesse colocar uma armadura, uma couraça,
para enfrentá-los. Mas Deus preparou Davi. Um dia Davi está lá no campo, irmão, com as ovelhinhas, cuidando das ovelhinhas. Deus deu um amor tão grande a Davi daquelas ovelhas, irmão. E parece que é isso que a gente está precisando. Amor pelas ovelhas do Pai. Deus colocou um amor tão grande que quando veio um leão, Davi disse: ah, não, você vai pegar a ovelha do meu pai, não. Ele foi lá e matou o leão. Irmão, a Bíblia diz que Davi pegou o leão pela barba. Preparação do céu é muito diferente. Alguém olha assim, mas sofre tanto. Quantas mulheres disseram para mim: rapaz, deixa isso. Isso é um trabalho muito grande, só faz cansar. É como se fosse o leão, irmão. O leão vem, alguém diz: oh, sai daí, deixa essa ovelha para lá, deixa morrer. Davi disse: não, ela é do meu pai. Pegou o leão pela barba e ó, matou o leão. Aí vem o urso. Aí Davi disse: vai não, vai pegar não. Matou o urso também. E não pegou. Aí quando Davi viu o gigante, ele disse: oxe, eu estou acostumado a matar leão e urso, imagina essa aí eu dou uma pedrada só, uma cabeça desse tamanho, ele vai ver uma coisa agora. Preparação do céu, irmão, preparação do alto, preparação de Deus para enfrentar o gigante da impossibilidade. A gente vai olhar assim para o gigante, vai dizer assim: estou perdido. E é cada um gigante igual que se levanta. Mas quando a gente tem a preparação do alto, a gente diz assim: o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrou do leão, o Senhor também vai me livrar desse gigante. Então, em nome do Senhor, eu vou, em nome do Senhor, e vou vencer esse gigante. Suricanta. Se você não tem, peça a Deus. Diga: Senhor, me dá preparação do alto, me dá preparação do céu para eu enfrentar esse gigante. Ele é muito grande, ele é muito terrível. Mas se o Senhor me der preparação, ele vai cair por terra. Aleluia. Ai, irmãos, Davi chegou ali desacreditado, não? Davi chegou ali desacreditado, com um cajado na mão. Até o gigante olhou e disse assim: eu sou algum cachorro. Mandaram um menino para lutar contra mim. Veja como você vai ser confundido até pelo inimigo. O inimigo vai olhando assim: isso é um menino, isso é uma menina, isso não sabe de nada, isso não tem condições. Você vai ser tão confundido pelo inimigo. Mas deixa eu dizer uma coisa: enquanto ninguém acredita em você, foi o Deus do céu quem te levantou. Aí depois o pessoal vai olhando e diz assim: eu não estou entendendo não. Aquele menino e o negócio estava assim, está assim. Aquela menina e o negócio estava assim, está assim. Aquele irmão e o negócio estava de um jeito e está diferente. E eu estou esperando o dia de dar errado. E eu estou esperando, deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo vai ter que comprar uma cadeira de balanço, porque ele vai ter que ficar esperando a vida toda a sua derrota. Porque enquanto você estiver nas mãos do Senhor, o inimigo vai ficar só esperando e contemplando na sua vida vitória, vitória, vitória e vitória para a glória de Deus. Ele pode preparar a cadeira de balanço, meu irmão, para
Você nem imagina, é tanta gente torcendo. Mas enquanto ele está torcendo, aí Deus está agindo. E Deus está trabalhando. E Deus está capacitando. E Deus está dando estratégia do céu. E Deus está dando equipamento do céu. E Deus está dando a virtude do céu. E o negócio vai andando, andando, andando. Porque Deus é contigo. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa. Davi enfrentou dois tipos de inimigos. Golias, mas ele depois arrumou outro inimigo. Porque quando Davi estava para morrer e sacrificar a vida dele, todo mundo era amigo de Davi. Quando Davi venceu o gigante, Davi não teve a princípio problema. Botaram Davi nas costas, o nome do Senhor foi glorificado, o arraial fez festa porque Deus deu vitória. Aí a gente pensa assim: quando Deus faz um milagre através de nós, todo mundo vai olhar e vai dizer assim: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. E no começo, irmãos, até é assim. Mas depois, irmão, alguém começou a cantar e dizer assim: Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Quando alguém começa a contar e dizer assim: eita, porque aconteceu isso, e Deus usou a irmã fulana de tal, e Deus usou o irmão fulano de tal. E quando aquela pessoa começa a ouvir isso, que o nome daquela pessoa não é falado, aí muitas vezes a gente arruma um inimigo. Porque Saul, que deveria agradecer a Davi, por Deus se utilizar Davi para livrar Israel da mão do gigante e do inimigo, Saul começou a perseguir Davi. Era outro tipo de gigante. Mas irmão, Davi não tinha o tamanho de Golias. Saul não tinha o tamanho de Golias. Saul não tinha as armas de Golias. Saul não tinha a habilidade de Golias. Tanto é que Saul não foi lutar contra Golias, porque ele sabia que não tinha condições, iria morrer, porque Golias era um inimigo muito mais preparado para o combate e para o confronto do que Saul. Golias era muito mais preparado, porque se Golias não fosse o primeiro a enfrentar era Saul, porque Saul também era grande. Diz a Bíblia que o homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Saul também era grande, mas ele não ousou enfrentar Golias, porque Golias era bem maior do que ele e bem mais capaz da guerra do que ele. Não ia dar nem um minuto. Saul não foi. Mas sabe uma coisa interessante, irmãos? Abra a sua Bíblia aí, em 1 Samuel capítulo 27. E o verso 1. 1 Samuel capítulo 27, o verso 1. Veja o que diz. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer das mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e me deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Os irmãos sabem que o povo que estava lutando contra Israel era os filisteus, né? E que o gigante Golias era um desses representantes dos filisteus. Então o povo filisteu sempre foi inimigo do povo de Israel. E Davi é a pessoa que traz a maior derrota
Sabia ou não sabia, irmão? Sabia. Até tocando lá a arma dele, irmão. Quando ele tocava, o Senhor fazia algo sobrenatural. E Davi sabia que o Senhor era com ele. Mas Davi temeu a Saul. Por que Davi temeu a Saul e não temeu a Golias? Por que será, irmão? Quando a gente lê a palavra, algumas coisas nos chamam a atenção. Olha só a Bíblia aí. Em 1 Samuel capítulo 18 e o versículo 17. E talvez a gente compreenda um pouco porque Davi temia Saul. Diz a Bíblia, os irmãos encontraram igualmente. Diz a Bíblia, 1 Samuel 18, 17, disse Saul a Davi: eis aqui Merete, minha filha mais velha, que te darei como mulher. Ser-me somente filho valente que guerreia as terras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a mão dos filisteus. O que quer dizer isso, irmão Marcos? Quer dizer que ele agia dissimuladamente, com falsidade. Ele se apresentava e aparentava se apresentar como o pai de Davi. E Davi era como se fosse para ele um filho: vem aqui, meu filho, eu vou te dar a minha filha mais velha para você casar com ela. Era dissimulado, estava em casa, sentado com Davi, como um filho que está com o pai. A Bíblia está dizendo para mim e para você que o pior inimigo é o inimigo dissimulado. O pior adversário é aquele que você não consegue identificar o que de fato ele pensa ao seu respeito. Saul chegava e dizia: é um filho, vou dar minha filha em casamento. Quando pensa que não, pega a balança, ó. Quando pensa que não, armava o exército, ó, para acabar com a vida. Era dissimulada. O pior inimigo, irmão, não é o inimigo de fora, ou o inimigo declarado, aquele que você sabe que ele já é declarado. Você já sabe as intenções dele, você já sabe as ações
Porque tem gente que é assim, meu irmão. Tem gente que acredita que isso é diabólico. Tem gente que acredita que só tem condições de se destacar derrubando o outro. Irmão, deu um exemplo na Bíblia. Eu vou dar um que você nunca vai esquecer. Pedro, antes de se converter, sabe o que ele disse, irmão? Jesus para ele: vocês vão me negar hoje. O pastor vai ser seguido, vocês vão me abandonar, eu vou ficar só, vocês vão embora, como está escrito. Aí Pedro disse: eu não. Ainda que todos aqui te neguem, eu nunca te negarei. Para que isso, irmão? Ainda que todos te neguem, diminuiu todo mundo para se colocar numa posição de grande. A gente sabe que os outros é pouco, mas sabe de quem a gente fala e a Bíblia relata como foi a negação? Pedro. Porque os outros, olha, foi só Pedro não, irmão, que negou não. Pedro foi até mais corajoso que os outros, porque Pedro pelo menos acompanhou Jesus, os outros nem acompanhou. Quando Jesus foi preso, ó, eles, carreira. Pedro ainda foi atrás, acompanhou. Aí quando chegou no lugar lá, aí vieram perguntar: quem é você? Você parece com ele. Eu não. Mas ele estava ali. E os outros? Estavam onde? Mas sabe por quê? Ficou mais evidente o pecado de Pedro, a negação de Pedro, por causa da exaltação de Pedro, porque a Bíblia diz que a altivez procede à ruína, à queda, e Deus abate a qualquer um que se exalta. Porém, ao humilde, a Bíblia diz que Deus, bem-aventurado aqueles a quem Deus cobre os seus pecados. Às vezes a pessoa erra, como os apóstolos também erraram, negaram, também fugiram. Mas isso não ficou tão evidenciado. Por quê? Por causa da humildade. Porque quando Jesus disse assim: olha, vocês dois vão fugir, vocês vão embora, vocês vão me abandonar, sabe o que eles fizeram? Ficaram calados. Foram humildes. O Senhor falando, e eles: Senhor, tem misericórdia da gente. Senhor, me ajuda para que me sustente, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu não. Tu vai me negar, eu não. Aí Deus disse: olha, Pedro, hoje eu ficava plantado, 3 vezes tu me negará. Aí ele deixou tudinho registrado. Tudinho. Quando a gente olha, a gente pensa que só foi Pedro que negou. Foi não, irmão, foi os outros também. Os outros fugiu também. Os outros se acovardou também. Os outros foram embora também. Em certo ponto, Pedro foi até mais corajoso, porque estava ali. E os outros nem ali estavam. Mas a denúncia veio sobre Pedro. Por quê? Por causa da exaltação dele. Por causa do ato diabólico de achar que eu só posso crescer derrubando o outro ou diminuindo o outro. Não, irmão, pelo contrário, ele diz: cada um considere o outro superior a si mesmo. Irmão, quando eu considero o meu irmão maior que eu cresço junto com ele também. Eu não preciso diminuir o meu irmão para poder estar em evidência. Não, irmão, é o contrário. A Bíblia diz que é o contrário. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Então Saul era um inimigo dissimulado que se passa por amor. A esse Davi